Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de filosofia, né? Essa matéria maravilhosa aí, onde nós estamos justamente fazendo uma revisão dos principais pontos, os principais temas dos conteúdos que nós tivemos ao longo desses encontros aí, né? Na última aula a gente revisou os conceitos relacionados à ética, né? Especificamente ali a gente definiu o que é ética, o que é moral e o que é lei, tá? E na aula de hoje a gente vai começar a revisar os filósofos, tá? E os conceitos principais desses pensadores que investigaram a maneira de a melhor maneira da gente agir e do alcance da felicidade, perfeito? Então, na aula de hoje, especificamente, a gente vai revisar os autores do chamado período clássico da filosofia, tá? Quando a gente fala de período clássico da filosofia, a gente está falando de Atenas, na Grécia, né? Século mais ou menos aí do século V, século IV, tá? Antes de Cristo, então uns 2.400, 2.500 anos atrás, que é um período onde, né, viveu e floresceu o pensamento filosófico com os autores, né, mais importantes talvez do período da Antiguidade, que é o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, perfeito? Então esse é o chamado período clássico da filosofia. Então, nós temos como objetivos da nossa aula hoje aqui, né, justamente fazer uma revisão, uma retomada da ética nesse período clássico, abordando sofistas, lembram, né, os sofistas, os inimigos dos filósofos na Grécia Antiga, né, os sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá? E revisar justamente essa ideia que esses pensadores vão levantar sobre o agir, a ação e a felicidade, tá? A partir de um racionalismo ético, tá? Já adiantando, né, esse racionalismo ético, todos esses autores vão apontar que o bem agir, o sumo bem do ser humano, ou seja, né, o bem maior que um ser humano pode alcançar, vem por meio do uso da razão. Por isso, um racionalismo ético, portanto, tá? Essa ideia é comum, né, a todos esses filósofos, só que cada um deles vai explicar de uma maneira diferente. E é isso que a gente vai revisar justamente na nossa aula, perfeito? Já começando nossa aula, portanto, né, já que estamos fazendo uma retomada desses conteúdos, nós já aprendemos a ética ou a moral dos sofistas, já aprendemos também a ética de Sócrates. Agora, qual a diferença entre esses pensadores aí? Então, responde para mim essa questão, ó. Qual a diferença entre o pensamento de Sócrates e dos sofistas no que se refere à ética? Nós já podemos adiantar, e nós já sabemos disso, que eles não se davam muito bem, né? Tanto os filósofos quanto os sofistas, né? Inclusive Sócrates, ao final de sua vida, vai ser condenado à pena de morte a partir de acusações que os sofistas vão fazer, né? A gente viu essa matéria lá no primeiro ano, tá? Então agora no que concerne a ética, qual que é a diferença entre o que o Sócrates vai apresentar e o que os sofistas apresentavam? Dá uma retomada nos seus conteúdos, se estiver acompanhando pelo YouTube lá, você pode voltar na aula, né? Que o professor Ivan trabalhou com vocês sobre a ética socrática e dos sofistas. Responde esse exercício aí no seu caderno, nas suas anotações e depois volta aqui para a gente corrigir.
Voltando aqui então, pessoal, fazendo esse resgate desses conceitos que nós trabalhamos, né, na moral dos sofistas e na ética socrática, tá? Vamos corrigir, eu já vou corrigir fazendo essa retomada dos conceitos, perfeito? Então eu não coloquei, né, uma resposta específica, como eu geralmente coloco nessas minhas questões abertas, né, dissertativas, mas aqui a gente vai retomar esses conceitos e você vai colocando os conceitos, né, que eu apresentar aqui, que eu revisar, vai comparando o que você anotou no seu caderno, nas suas anotações aí, tá? Então nós temos aí Sócrates e os sofistas, tá? Tanto Sócrates quanto os sofistas vão problematizar um conceito grego chamado areté, né? Que está aqui no meu segundo ponto aqui no Sócrates, né? A virtude areté. A gente costuma traduzir areté como virtude. Só que quando nós usamos a palavra virtude hoje, é geralmente uma virtude de caráter, né? É relacionado mais à maneira da pessoa, a maneira que a pessoa pensa, a maneira que ela age a partir de suas convicções, suas boas convicções, né? Só que a virtude lá para os gregos da antiguidade não era só uma coisa moral, digamos assim, né? Ou que é relacionada à maneira de agir, mas também tinha virtudes do corpo, né? Alguém ali que fosse muito bonito, isso era areté, né? Alguém que tivesse muita força física, isso era areté. Tanto é que antes do Sócrates, lá nas obras da mitologia grega, né, o Homero, né, por exemplo, que escreve a Ilíada e a Odisseia, na Ilíada tem a figura do herói Aquiles, né, lá na Guerra de Troia. Aquiles possuía a areté, só que a areté de Aquiles era o quê? Era a força do corpo. Né? Aquiles tinha o corpo intransponível, né? Nada conseguia ferir o corpo de Aquiles. E isso era a areté descrita por Homero, né, o poeta grego, sobre esse herói da mitologia grega, tá? Só que Aquiles nunca precisou suar a camisa um dia para alcançar essa areté, né? Aquiles era um semideus, então ele adquiriu esses poderes ali porque ele era bem nascido. E esse era o termo que se tinha antes de Sócrates e dos sofistas. A areté, você já nascia com ela, era uma característica de nascença, né? Na Odisseia, né, conta a história do herói Odisseu, ou então do herói Ulisses, né? No português se traduz para esses dois nomes, né? Odisseu ou Ulisses, tanto faz, é a mesma pessoa. Odisseu também, né? Ele era rei de Ítaca, e por ser rei, né, pertencer à nobreza, ele também tinha a areté, a excelência de comportamento. Odisseu tinha, diferente do Aquiles, a astúcia, a inteligência, né? Mas mesmo assim, Odisseu não ficou estudando, né, anos para aprender aquilo, né? Odisseu nasceu com essas características. Por que é importante revisar esse ponto aí? Porque quando chega Sócrates, e os sofistas também, eles vão contrapor esse ponto. A areté não é mais a excelência de caráter, a excelência moral, não é uma característica que você nasce com ela, você adquire ela, você pode construir para si essa areté, perfeito? E é justamente isso que o Sócrates vai apontar aí. Ele vai buscar um fundamento universal para a moral. E o Sócrates é o primeiro pensador, né, do Ocidente a problematizar, não, mas qual a maneira certa de agir? Não a maneira que eu acho certa, não a maneira que você acha certa, é a maneira certa de agir. Um fundamento universal da moral, portanto, tá? E o Sócrates vai dizer ali que a virtude, a excelência de caráter, a areté, tá, está no conhecimento de si mesmo. A famosa frase do Sócrates, né, que na verdade Sócrates se inspira lá no oráculo de Delfos, né, onde tinha a inscrição "conhece-te a ti mesmo", Sócrates vai usar essa frase para ser o princípio de sua filosofia. O conhecimento já está nas pessoas, basta a gente extrair esse conhecimento delas mesmas. Tá? Por isso que quando Sócrates vai dizer qual a melhor maneira de você agir, a excelência da ação, tá? Ele vai dizer que isso é uma conquista autônoma. A pessoa, através do autoconhecimento, vai conseguir encontrar a melhor maneira que ela pode apresentar para agir. Perfeito? Então, aquele que não age conforme esse bem, para Sócrates, assim o faz por ignorância. Não existe uma essência da maldade para o Sócrates, né? Para o Sócrates, sempre aquele que age de um modo mal, né? Seja com as outras pessoas ou seja consigo mesmo, faz por ignorância, faz por não buscar esse conhecimento, faz por não saber o que é o bem, e não sabendo o que é o bem, a pessoa age em maldade, tá? Em contraposição a Sócrates, os sofistas, né? Lembram que eram sofistas? Professores pagos para ensinar, sobretudo a matéria de retórica e oratória.
né? Retórica, né? Os argumentos que você usa para convencer alguém da sua opinião, e oratória, a maneira que você fala para também, né? Mostrar que detém o conhecimento ali para a pessoa acreditar em você, tá? Então, essas habilidades que os sofistas inventavam justamente para ser usada nas ágoras da Grécia, né? Onde se discutia as leis, tá? Por isso que para os sofistas, o que é o melhor comportamento que você pode ter? Convencer a outra pessoa de que você está certo. Convencer a outra pessoa de que a sua maneira de agir é a maneira certa, tá? Então, a virtude está na capacidade de convencimento. E o princípio ético dos sofistas vai ser o relativismo ético. Não tem o que é o certo. Tem o que eu digo que é o certo e te convenço dessa opinião, né? Então, a ética vai ser subjetivista, né? Ou seja, não tem uma ética que tenha valor para todo mundo, universal, igual Sócrates buscava. Para os sofistas, a ética vai ser relativista e subjetivista, perfeito? Essa é a diferença aí entre a ética, né? De Sócrates e a moral, né? Até mesmo por isso que a gente nem diz uma ética dos sofistas, né? A gente diz uma moral dos sofistas, que é essa moral relativista aí, tá? Esse é Sócrates e os sofistas. Na sequência, nós vimos, né, a teoria platônica, né, a teoria do Platão. Então, antes da gente revisar os conceitos do Platão, também vamos fazer primeiro um exercício sobre a ética dele, já que estamos, né, revisando, e depois ali eu retomo os conteúdos, tá? Então, diz ali o enunciado: o que Platão entende como sendo eudaimonia? Lembra dessa palavrinha? Eudaimonia. Eudaimonia é a felicidade. A felicidade que não é de um momento feliz, mas a felicidade que é de uma vida feliz, né? O alcance de uma vida feliz. Como viria essa vida feliz ali? Segundo a teoria de Platão, tá? Então temos aqui 4 afirmativas ali. Vou dar um tempo aí para vocês lerem, pensarem qual se adequa melhor. Na sequência a gente vai corrigir, aliás, vai retomar os conceitos do Platão e depois corrigir a questão. Pensa aí e a gente já volta.
Voltando aqui então, pessoal, nós tínhamos ali 4 afirmativas, né? A afirmativa A dizia o seguinte: a verdadeira felicidade reside na busca pelo conhecimento da verdade, pois essa é a vontade da alma, enquanto que a felicidade alcançada pelo corpo é volátil, né? Ou seja, muda, né? Na medida em que suas vontades nunca são totalmente saciadas. A letra B, a eudaimonia reside na ignorância, pois quanto mais se busca saber, mais se aumentam as dúvidas, o que gera infelicidade. Letra C, visto que o alcance da verdade é impossível, a eudaimonia jamais poderia ser atingida pela humanidade. E letra D, Platão pertencia à nobreza ateniense, logo a felicidade para ele reside no sucesso material, né? No acúmulo de bens e de riquezas. Dentre essas 4 afirmativas aí, tá? Primeiro vamos retomar os conceitos do Platão, e daí a gente vai corrigir. Então, primeiro, o que a gente tinha lá na filosofia do Platão, né? O Platão é marcado por um dualismo, né? Ou então uma ética dualista, tá? Porque, para Platão, nós, seres humanos, somos formados por um corpo, né? Que é matéria, mas nós também somos formados por uma alma. A alma, para Platão, assim como era para o seu mestre, né, Sócrates, é a parte racional do ser humano. É o que hoje nós chamamos de consciência, de mente, né? Platão vai chamar de alma, tá? Então, o ser humano vai ser formado por corpo e alma, né? E lembrem lá que em Platão existem também 2 realidades. O mundo sensível, que é esse mundo que nós estamos, e o tal do mundo das ideias, né? O mundo inteligível, onde é um princípio, um mundo onde só a nossa alma, ou nossa razão consegue encontrar, né? Lá nesse outro mundo reside a verdade, aqui nesse mundo reside apenas cópias, né? Vocês viram essa teoria do conhecimento do primeiro ano, nós revisamos nossas aulas sobre Platão e aqui a gente tem a consequência ética desse pensamento, né? É de que o corpo é a sede dos desejos, das paixões e dos apetites. O corpo é a parte do ser humano que está mais atrelada, está mais presa a esse mundo sensível, né? Portanto, as coisas materiais, né? Enquanto que a alma, tá? A alma enquanto consciência, enquanto razão, vai ser aquilo que vai buscar o conhecimento. E buscar o conhecimento para Platão é você alcançar o mundo das ideias, o mundo inteligível, né? Platão, ali eu coloquei uma imagem dele justamente na referência da obra do Rafael, na Escola de Atenas, que a gente já trabalhou essa obra também, já comentei, né? Platão ali com o dedinho em riste para cima, né? Porque para Platão, a verdade e, portanto, a maneira certa de você agir, você não vai encontrar aqui, você vai encontrar lá. E quando ele diz lá, é justamente na razão, perfeito? Então Platão vai dizer que quanto mais você se apega ao mundo material, mais você se afasta de um bem universal. E daí nós trabalhamos, né, esse exemplo da montanha, né, em comparação aos apetites e ao conhecimento, né, ou seja, aos desejos, paixões e o conhecimento, a filosofia, né? Para Platão, no primeiro momento, né, nós estamos no estágio de dor. Por quê? Porque nós temos fome, sede, cansaço. Tá? E buscando satisfazer, né, essas dores do corpo, nós, né, vamos nos alimentar, né, comer, beber, descansar, dormir. E isso, portanto, como a gente está saciando uma dor do corpo, a gente entende que isso é o prazer. Entende que a vida feliz vem, portanto, da satisfação dos prazeres do corpo. Só que Platão vai dizer, isso é apenas temporário. Né? Por quê? Porque hoje você tem sede, fome, come, bebe, amanhã ou logo depois vai voltar a ter fome e sede. Então, se você quer uma vida feliz satisfazendo os prazeres do corpo, você nunca vai alcançar a felicidade de fato, porque o corpo vai estar sempre demandando mais, mais e mais. Por isso, para Platão, depois de você satisfazer as vontades do corpo, você deve ir além e buscar o conhecimento. Né? E a eudaimonia estaria justamente no alcance do conhecimento. Por quê? Porque a partir do momento que esse conhecimento é alcançado, a partir do momento que a sabedoria, né, você está mais próximo da sabedoria, esse prazer e essa felicidade não vai embora. Ninguém consegue tirar de você. Tá? Ninguém consegue tomar de você. Enquanto bens materiais, né, e você passa a sua vida inteira acumulando bens materiais, de uma hora para outra você pode perder.
tá? Agora, o conhecimento não. O conhecimento é o que fica. Por isso, para Platão, a busca da filosofia e a busca do filósofo no alcance da felicidade é a busca pelo conhecimento. Tá? É você alcançar o alto da montanha. Nesse exemplo, né, nós subimos até o meio da montanha, temos uma vista razoável do vale, né, que é muito melhor do que a vista que nós tínhamos quando estávamos na base da montanha, e daí a maioria das pessoas que fazem? Sobem até a metade e descem. Né? Tem fome, come, mata essa fome, volta a sentir fome e vai suprindo essas demandas do corpo, né? Enquanto que o filósofo alcançaria, né, o mais alto ali, a vista mais bela da montanha, buscando conhecimento, né? Essa é a ideia desse exemplo que a gente trabalhou aqui. Aplicando isso, né, portanto, nós temos a passagem da dor para o prazer, e em vez de voltar a sentir dor, você tem, né, depois ali a felicidade. Tá? E na nossa questão, portanto, né, dentre as afirmativas que nós tínhamos, a que mais vai identificar a filosofia platônica, a letra A. Tá? A verdadeira felicidade reside na busca do conhecimento da verdade, pois é essa vontade da alma. Né? Enquanto que a felicidade alcançada pelo corpo, o prazer é volátil, muda, está sempre mudando, né? Na medida em que nós nunca conseguimos saciar totalmente as vontades do corpo, né? Você pode servir um banquete o maior possível, amanhã você vai ter fome de novo, tá? Enquanto o conhecimento, não, né? Você sempre vai ter ele. A eudaimonia reside da ignorância, dizia a letra B, não, né? Na busca do conhecimento. A letra C, visto que o alcance da verdade é impossível, o alcance da verdade não é impossível para Platão, né? O alcance da verdade é possível desde que você use a razão, tá? E não os apetites, o mundo sensível, né? Mas busque o mundo inteligível. E a última, Platão pertencia à nobreza ateniense, isso de fato é histórico, né? Ele pertencia a uma classe mais elevada ali, né, em Atenas, só que daí a felicidade para ele reside no sucesso material. Não, não está, está pelo contrário, tá? Está na busca pelo conhecimento. Tá? Então revisamos aí esses pontos principais da ética, né, do pensamento platônico, além de Sócrates, dos sofistas, e nós temos ainda no período clássico um terceiro pensador bem importante, tá? Aluno de Platão, que é justamente o Aristóteles, né? E ainda bem que a história da filosofia nos deu Aristóteles, né? O grande Aristóteles ali, em contraposição ao seu mestre, enquanto Platão estava lá com o dedinho em riste apontando para cima, né? Aristóteles está com a palma da mão estendida para baixo. Por quê? Porque enquanto para Platão nós deveríamos buscar o conhecimento para daí então, né, sabermos a maneira correta de agirmos, para Aristóteles, a busca por uma vida, né, que tenha um comportamento adequado se faz aqui, a partir da prática e da vivência, né? Não é à toa que a ética para Aristóteles é uma filosofia prática, né? Como nós falamos em outras aulas aí, tá? Inclusive o livro que Aristóteles carrega na mão ali é o livro Ética a Nicômaco, tá? Que é a principal obra de Aristóteles no que concerne a ética. Partindo da filosofia aristotélica, né, temos ali alguns conceitos principais e a partir desses conceitos eu coloquei algumas afirmativas aqui, né, nesse nosso exercício para você julgar se são verdadeiras ou se são falsas. Se condizem com a filosofia de Aristóteles, isso é verídico, ou se não, tá? Então, segundo os estudos sobre a ética para Aristóteles, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas, tá? Dê uma lida ali, completa no seu caderno ali com V ou F, né? Pode colocar só na ordem ali, né? Primeira, segunda, terceira e quarta. Depois a gente vai voltar nos conceitos de Aristóteles e daí também corrigimos. Então vou dar um tempo aí para você ler e primeiro marcar, né, segundo suas anotações ali, o que seria verdadeiro e o que seria falso. Depois a gente já volta.
Voltando aqui então, pessoal, antes da gente corrigir o exercício, né, vamos retomar os conceitos do Aristóteles. E nós temos que lembrar que Aristóteles buscava, né, as causas das coisas. E na ética ele vai buscar a causa final do ser humano. Qual que é a finalidade do ser humano estar aqui? Eu trabalhei justamente esse slide com vocês, né, lá na nossa aula sobre Aristóteles, a ética aristotélica, e nós vimos que qual que é a causa final do ser humano? Qual é o motivo do ser humano existir? A morte? Morrer? Não, a morte seria o fim da vida e não a finalidade da vida. Para Aristóteles, a finalidade do ser humano é se alimentar, comer. Aristóteles vai dizer, não, esse é o meio do caminho, mas não é o fim, tá? E acumular dinheiro também, né, ter riqueza, sucesso, né, social ou material, também não seria, e seria o meio do caminho. Por quê? Porque a gente busca se alimentar, busca, né, posses ou famas ou riqueza como meio para alcançar o verdadeiro fim. O verdadeiro fim seria a felicidade. Tudo que você faz é buscando a felicidade para Aristóteles. Tá? Tudo que você faz é para atingir essa felicidade. Nem sempre ela vem, mas o que motiva a sua ação é que ela seja alcançada. Portanto, a felicidade é a finalidade do ser humano. Para alcançar essa felicidade, a ética aristotélica, né, vai problematizar algumas fórmulas para ficar mais fácil de ser atingida. Né? Primeiro, a ética de Aristóteles é chamada de ética teleológica. Por quê? Porque, como nós vimos, Aristóteles está preocupado com o telos, ou seja, com um fim, a finalidade do ser humano, que é a felicidade. Agora, felicidade não é igual ao prazer. Porque o prazer, ele vai e volta, vem e volta, vem e volta. Né? A mesma coisa que a gente viu no Platão. Enquanto que a felicidade para Aristóteles seria um estado mais duradouro. Tá? O princípio, né, que vai te guiar a alcançar essa felicidade vai ser a virtude. Né? E a principal virtude é a prudência. Prudência é pensar antes de agir para você medir a sua ação. E é assim que Aristóteles explica o seu principal conceito da ética, que é a justa medida. Ou seja, a maneira certa de você agir conforme o contexto que você está. A melhor ação que você pode ter não é o que você faz, segundo Aristóteles, mas é a quantidade do que você faz. Lembram disso? Né? A coragem para um soldado é importante, mas um soldado que tenha muita coragem, essa coragem vira valentia. E o soldado no meio da guerra vai se expor mais a morrer e isso é ruim. Tá? Agora um soldado que tem pouca coragem, essa coragem vira covardia. E em vez de lutar na guerra, ele vai correr e abandonar o exército dele, né, o lado dele da guerra, e isso também é ruim. Então é por isso ter uma justa medida, um meio termo. O problema não é ser egoísta. O problema é ser egoísta sempre. Ou ser egoísta nunca. Nunca pensar em você, ou sempre pensar em você, é ruim. Por isso que Aristóteles diz que tem que ter um meio termo, tá? Então, essa é o princípio da ética aristotélica. Então, corrigindo nosso exercício aqui, nós temos ali a ideia para Aristóteles, né? Diz ali a primeira afirmativa. Para Aristóteles, todas as ações humanas visam a felicidade e o bem? Sim, verdadeiro. Nem sempre a gente alcança, mas você não faz uma prova para reprovar. Né? Lembra disso? Você não vai assistir uma aula para não aprender. O seu objetivo é que dê certo, ou seja, as coisas têm uma tendência ao bem, mas nem sempre esse bem é alcançado. Segundo, né, a segunda ética aristotélica, uma ação virtuosa é aquela praticada no momento certo e na medida certa? Sim, a justa medida que a gente acabou de tratar. Tá? Letra C, opa, já dei o spoiler aqui, né? Ações como ira, egoísmo e gula jamais serão virtuosas para Aristóteles? Falso. Podem ser virtuosas, desde que na medida certa. E a última, o soldado que vai para a guerra com muita coragem e no campo de batalha demonstra valentia excessiva, este é um soldado virtuoso para Aristóteles? Não. O soldado virtuoso é aquele que sabe a hora certa de avançar e a hora certa de recuar. A hora de ser corajoso e a hora de ser mais covarde. Ou seja, a justa medida aí. Tá? Então essa seria falsa também. Tá? Então temos esses pontos do Aristóteles. Por último, a questão sobre o amor em Platão e Aristóteles, né? Então também temos um exercício aqui, como se fosse verdadeiro ou falso, só que aqui nas afirmativas, as que forem relacionadas ao Platão, você vai marcar um P, as que forem relacionadas ao Aristóteles, você vai marcar um A, beleza? Então dá uma lida ali, pensa, marca, e a gente já volta para corrigir.
Por último, para a gente corrigir, esse é o nosso último exercício do dia, né? Nós tínhamos a primeira afirmativa ali que diz sobre o amor, né? O amor pode ser definido como eros, desejo. Quem define isso? Platão ou Aristóteles? Desejo pelo conhecimento, né? É o Platão, tá? Segundo ali, o amor pode ser definido como filia, com PH, né? O filia, que é a amizade, o amor fraternal, né? Esse é o amor para Aristóteles, tá? A terceira, o amor é desejo pelas amizades, assim, tão mais a pessoa será feliz quanto mais amigos ela tiver. Vou dar uma esperadinha aí, né? Na segunda, a última ali, eu também já coloquei, né? Devemos nos alegrar com as conquistas que já realizamos e pelas coisas que já possuímos. Isso é Aristóteles. A última diz, se o amor é desejo, então só amamos enquanto desejamos e quando desejamos é porque não temos o desejado, né? A gente ama quando a gente deseja e só deseja quando a gente não tem. Essa ideia é do Platão. E aquela ali que dizia sobre o acúmulo de amizades, essa era de ninguém. Nem Platão, nem Aristóteles vai dizer que o amor vai ser acumular a maior quantidade possível de amigos e tudo mais, né? Não é essa a ideia aí, tá? Então fechamos essa questão, fechamos nossa revisão do período clássico da ética aí, né? Onde nos sofistas nós vimos um subjetivismo, um relativismo ético. Em Sócrates nós temos a busca pelo autoconhecimento. Em Platão, a eudaimonia vai ser o alcance pelo conhecimento e com o conhecimento vem a felicidade. E por último, é Aristóteles, o que deve guiar a sua ação é o meio termo das ações ali, tá? A justa medida. Finalizamos nossa aula de hoje. Muito obrigado e até mais.